Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ficar com uma visão geral dos estudos do tipo experimental mais utilizados. E porquê? Porque um investigador precisa de saber quais são as alternativas possíveis para conduzir o seu estudo. Só assim, ele pode escolher o tipo de estudo mais adequado ao problema que quer investigar e seguir a estrutura desse tipo de estudo. A partir da classificação geral dos tipos de estudos, os estudos do tipo experimental são os que aparecem aqui assombreado e que visam explicar as relações de causa e efeito, ou seja, fazer previsões no sentido de ver o que acontece, se houver esta intervenção, se houver esta manipulação, qual é o efeito gerado. São estudos de nível 4. Estes são os tópicos que vamos abordar, ou seja, os vários tipos de estudos experimentais verdadeiros e quase experimentais. E começando pelas características gerais dos estudos experimentais, eles obedecem a este esquema que aqui está. O estudo começa com a seleção das unidades experimentais, ou seja, dos sujeitos que vão fazer parte do estudo e que normalmente são divididos em pelo menos um grupo experimental que vai receber a intervenção, o tratamento, e um grupo de controlo que não vai receber esse tratamento. Poderão existir vários grupos experimentais, mas normalmente há sempre um grupo de controlo. Depois dá-se a intervenção, portanto, aplica-se o tratamento e até pode ser aplicado a ambos os grupos, no sentido do grupo de controlo receber um placebo, ou seja, algo que é igual ao tratamento que o grupo experimental está a receber, mas que não contém nenhuma substância. Por exemplo, uma pastilha exatamente igual, mas que não contém nada lá dentro. E no final vai-se ver o resultado desses vários sujeitos. Uns apresentarão o resultado, outros não, tanto no grupo experimental como no grupo de controlo. Por exemplo, vamos tentar averiguar um novo tipo de quimioterapia para ver se ele é mais ou menos eficaz do que o tratamento tradicional. Se ao grupo experimental ao qual foi aplicado esse tal novo tipo de quimioterapia, os sujeitos com o resultado forem em maior número do que estes aqui do grupo de controlo, então é porque o tratamento foi eficaz. Os estudos experimentais normalmente têm estas três características que aqui estão. Há uma manipulação, um tratamento, que é introduzido e que normalmente é designado pela letra X, que é a variável independente, aquela em que o investigador pode mexer e que precede a variável Y, que é a dependente. Depois há um controlo, um grupo para comparar e uma aleatorização dos grupos, ou seja, uma repartição aleatória entre os sujeitos que vão pertencer ao grupo experimental e os sujeitos que vão pertencer ao grupo de controlo. Se houver estas três características num estudo, ele é considerado um estudo experimental puro. Já os estudos quase experimentais, a manipulação tem certeza, mas depois só tem um ou até mesmo nenhum dos outros dois. Pode não ter nem controlo, nem a repartição aleatória. Mas vamos dar exemplos dos vários tipos de estudos experimentais puros, como é o caso dos que aqui estão, e começando pela experiência laboratorial, é aquela que tem a duração mais curta, normalmente é feita no próprio dia, em poucos minutos mesmo, é usada para estimar os efeitos comportamentais e biológicos imediatos, por exemplo, de cobaias, ratinhos de laboratório. Só que a população acaba por ser muito fictícia, é muito restritiva da população global. Não se consegue muitas vezes generalizar porque é um ambiente exageradamente controlado. Está aqui um exemplo. Ver se a administração da cocaína em ratinhos tem um efeito no seu peso corporal no período pós-natal, nos primeiros 30 dias após o seu nascimento. Se eles nascerem e começarem a ter uma evolução negativa de peso, menos que o normal, então é porque a cocaína tem efeitos negativos. Depois temos também um dos estudos mais conhecidos, que é o ensaio clínico randomizado, que tem a ver com a tal repartição aleatória dos sujeitos pelos grupos. Este tipo de ensaio clínico é usado para testar a eficácia de uma intervenção qualquer, por exemplo, terapêutica, ver a tal nova forma de quimioterapia, que já foi referida há instantes, se isso prolonga a vida das crianças com leucemia aguda. Normalmente tem uma duração mais longa, pode mesmo chegar a anos, e também é restrita a uma população muito selecionada. Portanto, há um grupo de doentes que já está diagnosticado e padece daquele mal. Aqui o ideal é fazer ensaios clínicos cegos, em que o participante não sabe se está a receber o tratamento ou não, para depois, ao dar a sua opinião, se for algo subjetivo, se sente melhor ou não em relação à doença, não tenda a dar a resposta que se espera dele. Se ele souber que foi tratado, provavelmente vai dar uma resposta mais positiva. Se ele não souber, será mais isento nessa opinião. E o ideal é que seja mesmo duplamente cego, ou seja, nem os profissionais, investigadores ou não, nem o indivíduo que vai receber o tratamento saibam quem é que é o grupo experimental e quem é que é o grupo de controlo. Aí ele é completamente isento, mas nem sempre isto é possível, como é óbvio. Depois temos também um estudo bastante comum que é a intervenção na comunidade.
e que serve para, tipicamente, avaliar, para medir como é que decorreu a implementação de uma prevenção, por exemplo, de saúde primária. Por exemplo, visa ensinar a uma população quais é que são os benefícios de modificarem os seus hábitos alimentares. Ensinar-lhes uma dieta que os faça melhorar a sua saúde. Neste caso, seria uma intervenção de cariz educativo. E, tipicamente, ela é conduzida numa comunidade, num contexto sociopolítico específico, que é formado naturalmente pelas pessoas que estão próximas daquele centro de saúde ou daquela unidade de saúde familiar. Pode ser uma comunidade, um distrito, um concelho ou até mesmo um país. De seguida, entramos em alguns tipos específicos de ensaios clínicos. Por exemplo, o desenho somente após com grupo de testemunho, ou de forma abreviada, pós-teste somente. Ele acaba por ser o tal esquema que foi apresentado há pouco, em que se selecionam os indivíduos que vão participar, divide-se em grupo experimental e grupo de controle, portanto faz-se a repartição aleatória, depois observa-se o resultado no final. É precisamente o que este esquema diz. Faz-se a repartição aleatória, um grupo recebe o tratamento X, o outro não recebe nada, e faz-se a observação no final de ambos os grupos. Contém tanto os grupos quanto as intervenções que se prevêem. Se for só um, tem um grupo experimental e um grupo de controle. Mas podemos melhorar a eficácia do estudo se optarmos por um desenho antes-após com grupo de testemunho, pré-teste e pós-teste. É exatamente igual, tem tantos grupos quanto as intervenções previstas, só que as medidas agora são tomadas antes e depois do tratamento. Portanto, repartem-se os sujeitos em grupo experimental e de controle, avalia-se a característica antes de ser aplicado o tratamento, aplica-se o tratamento apenas ao grupo experimental e volta-se a avaliar. Qual é a vantagem? É que temos mais informação para poder comparar o antes com o depois, o que no estudo anterior não tínhamos. Indo mais longe, se optarmos por um desenho de 4 grupos de Solomon, então aí obtemos as vantagens dos 2 últimos estudos. Neste caso, existem 4 grupos e faz-se a repartição por esses 4 grupos. Depois, nos 2 primeiros, grupo 1 e grupo 2, observa-se antes do tratamento. Nos 2 últimos, G3 e G4, não se observa antes. Aplica-se o tratamento a um dos grupos experimentais e ao outro não, e o mesmo se passa na metade de baixo. Finalmente, observam-se todos os 4 grupos. O que é que isto vai permitir? Vai permitir comparar um grupo que foi observado antes e foi intervencionado, com um que não foi observado antes e foi intervencionado. Portanto, dá para medir o efeito da intervenção e comparar com o estado anterior à intervenção, que foi registada na observação 1. Dá para comparar um grupo que não recebeu o tratamento, mas que foi observado antes, como é o caso do grupo 2, portanto, havia essa observação prévia. E dá para comparar com outros 2 grupos em que um só manifesta resultados uma vez no tempo, que não teve medição antes do tratamento, e o outro não teve nada, que é o controlo genérico de todos os outros grupos. Acaba por se conseguir despistar aqui o efeito da observação prévia, de conhecimentos prévios ou expectativas que o paciente levasse para a experiência e também da eficácia do tratamento. Continuando, se o investigador pretende verificar a ação conjunta, a ação seguida de várias variáveis independentes, ou seja, de tratamentos uns a seguir aos outros, então aí já convém optar pelo desenho fatorial, como é o caso deste exemplo que aqui está. Neste caso, queríamos relacionar 2 intervenções, que era o nível de tocar terapêutico por parte do profissional de saúde e o nível de relaxamento prestado também pelo profissional de saúde ao paciente antes de uma cirurgia, por exemplo. Pode-se dar o caso do tocar terapêutico ser feito antes da técnica de relaxamento, ser feito depois ou não ser feito nenhum nem outro, ou ambos ao mesmo tempo. Aqui vão existir 4 grupos, em que no grupo A vai-se aplicar a técnica do tocar terapêutico e o relaxamento ao paciente, antes de ele ser sujeito à tal intervenção cirúrgica, por exemplo. No grupo B só se vai aplicar o tocar terapêutico, mas não o relaxamento. No grupo C só se vai aplicar o relaxamento, mas não o tocar terapêutico. E o grupo D vai servir de controle aos outros 3, porque não vai ser intervencionado antes da cirurgia. E vão-se comparar os comportamentos dos 4 grupos para ver qual é que é o efeito de cada um dos tratamentos e o efeito conjunto também. Passando agora às vantagens e desvantagens dos estudos experimentais puros. É claro que uma vantagem é que existe um maior controlo sobre a situação. O investigador manipula determinado tratamento e, portanto, pode isolar se aquilo que aconteceu foi efeito do tratamento ou não. A desvantagem é que, por vezes, há um controlo excessivo. As condições da experiência são artificiais demais, portanto, não se pode generalizar a população geral. E poderá não ser ético dividir os pacientes nos que vão receber o tratamento e nos que não vão, porque não se deve negar um tratamento a um grupo de doentes, que serão os controlos, quando se considera que esse tratamento é benéfico, senão não se iria aplicá-lo. Também pode ser irrealizável ou impraticável. Por exemplo, se tivermos a lidar com dissecação de cobaias, teríamos que as eliminar a todas.
Passando agora aos estudos quase experimentais, em que existe a tal manipulação por parte do investigador, mas ou não há repartição aleatória ou não há grupo de controlo. Aqui os grupos são mais criados por conveniência ou até mesmo por serem voluntários, como é o caso da escolha para a cirurgia. Por exemplo, têm que ser escolhidos para uma cirurgia pacientes que estejam numa condição de saúde suficiente para suportar o efeito da cirurgia. Um doente mais débil ou com um grau de doença mais avançado poderia não aguentar a cirurgia, logo não poderia ser sujeito a essa intervenção. E vamos abordar estes estudos que aqui estão, que são os vários ensaios clínicos também. O ensaio clínico não randomizado é em tudo idêntico ao randomizado, que já vimos, em que um grupo recebe o tratamento e o outro não, só que aqui não se faz a atribuição aleatória. É a tal questão de os doentes mais saudáveis vão receber o tratamento mais agressivo, por exemplo, a cirurgia, e os doentes mais frágeis vão receber o tratamento tradicional, por exemplo, a medicamentação. Há também quem lhe chame estudos comparativos, sem sequer mencionar a randomização. Mas não confundir isto com os inquéritos comparativos, porque aqui há uma intervenção, uma manipulação de algo. É claro que a desvantagem é que houve um resultado melhor no primeiro grupo, nos doentes que foram operados, mas que estavam mais saudáveis antes da operação. Fica-se sempre na dúvida se eles ficaram melhores devido à cirurgia ou se por à partida já terem as condições mais favoráveis. Nos ensaios clínicos autocontrolados, o sujeito serve de controlo a si próprio. Não há um grupo de controlo, há um conjunto de sujeitos que poderão ser do grupo experimental e que vão ser avaliados antes e depois de uma intervenção, por exemplo, uma dieta vegetariana ao longo de 2 anos, para ver se a arteriosclerose se manifestou menos depois dessa dieta de 2 anos do que à partida. Os doentes foram comparados consigo próprios, daí o termo autocontrolado. Já o ensaio clínico cruzado obedece a este esquema que aqui está, em que no princípio se selecionam os indivíduos e depois uma parte vai para o grupo experimental e a outra vai para o grupo de controle. A primeira metade do estudo é feita uma intervenção apenas no grupo 1, que é o grupo experimental durante esta fase do estudo. Depois deixa-se passar algum tempo, após medir os resultados, e esse descanso serve para limpar o efeito dessa intervenção e os grupos cruzam-se. O que antes foi o grupo de controlo passa agora a ser o grupo experimental e vai receber o tratamento. O que na primeira metade foi o grupo experimental passa agora a ser o grupo de controlo para servir de comparação e não recebe o tratamento. E no final medem-se os resultados. É claro que este tipo de estudo não pode ser utilizado em todas as circunstâncias. Tem vantagens porque é um duplo controlo. Cada sujeito é controlado por um do grupo de controlo e por si próprio numa fase mais adiantada do estudo. Mas se a intervenção for uma cirurgia, obviamente que não se pode fazer este estudo, porque depois do grupo 1 ter sido operado, não pode retirar o efeito da operação para entrar na segunda metade da experiência. E finalmente temos os ensaios clínicos com um grupo de controlo histórico ou externo. Há um grupo experimental que recebe o tratamento, mas depois os seus resultados vão ser comparados com os resultados de estudos prévios semelhantes, ou com fichas clínicas históricas. Acaba por ser um estudo mais económico porque não é necessário tantos sujeitos, nem é necessário utilizar, por exemplo, placebos, nem esse tipo de subterfúgios. Finalmente, resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts do curso. Estamos na primeira etapa da fase metodológica, que consiste em escolher um desenho de investigação, que é uma etapa que se destaca pela escolha do tipo de estudo que o investigador vai conduzir. E neste vídeo fez-se uma apresentação dos estudos do tipo experimental mais utilizados. Noutros vídeos detalhar-se-ão cada um dos outros 2 grandes tipos.